Mateus 21 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Saindo pela terceira hora, viu, na praça, outros que estavam desocupados. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Vindo-os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Juntos. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meus queridos, todos nós, de alguma forma, em algum nível, lutamos ao longo da nossa vida para sermos aceitos, para termos alguma notoriedade naquilo que fazemos, naquilo que exercemos na escola. Todos nós estamos em busca de algum nível de aceitação. É muito triste você ser rejeitado, é muito triste você não conseguir corresponder a algumas expectativas que são colocadas para você. Muitos, nos dias de hoje, se frustram porque eles não conseguem atender às demandas que são colocadas sobre eles. Nós vivemos numa época onde os jovens estão sofrendo muito, não todos, mas uma boa parte deles, porque eles não conseguem corresponder àquilo que lhe é exigido no dia a dia e em várias áreas, né? Nós temos conversado muito com a nossa mocidade sobre isso, porque você tem uma geração chamada de geração Y, que começa aí com 18 e vai até os 35 anos, uma geração que, para ela começar uma estrutura familiar, para ela começar uma vida de casal e pensar em filhos, né, existe todo um sistema que os inibe a isso, e até financeiro, né? Pensa aí um jovem hoje, mais um casal de jovens tentando começar uma vida familiar, as complexidades que a geração atual, que o momento coloca para esse casal, para a constituição da família. E nós percebemos isso, que isso é uma construção de um longo tempo. Existe uma teia de pensamento, uma rede de pensamentos para suprimir a estrutura familiar. Existe um conjunto, uma ópera, uma arquitetura para enfraquecer a estrutura da família, conforme é colocada na palavra de Deus, e uma delas é essa: é promover uma geração frustrada, porque não consegue atravessar as outras etapas da vida, como as gerações passadas conseguiram, talvez com um pouco mais de facilidade. Então, vivemos numa época exigente em vários aspectos, e de alguma forma todos nós estamos correndo para tentar corresponder às exigências do nosso tempo.
E quando isso não é correspondido, gera uma frustração. Muitos, às vezes, são obrigados a fazer tratamento por causa disso, e nós percebemos uma crise muito grande na atualidade por esta questão, a questão da aceitação. E quando nós entramos no campo da religiosidade, não é diferente. Nós queremos construir uma religiosidade onde Deus é convencido de que nós somos boas pessoas e até merecedores do cuidado dele. De alguma forma, toda estrutura religiosa no mundo é uma estrutura montada sobre o pilar, sobre a base das boas obras. Então eu vou tentar fazer o máximo possível para que Deus me aceite. Nós queremos a aceitação daqueles que estão ao nosso redor, mas nós, seres humanos também, aqueles que acreditam, numa divindade, querem a aceitação dessa divindade. E quando nós olhamos para o contexto do texto que foi lido, nós percebemos que havia uma preocupação de alguns indivíduos aqui em serem aceitos por Deus. O texto, no capítulo 19, o capítulo anterior, vai falar de um jovem rico que chegou para Jesus e disse assim: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, qual é a forma, qual a minha ação para eu ser merecedor da eternidade, para eu ser merecedor de viver contigo e com Deus para todo sempre? E Jesus então pergunta para aquele jovem: você conhece os mandamentos? E ele prontamente responde, porque ele conhecia. Ele frequentava a escola bíblica dominical, certamente os pais dele o ajudou a decorar e a gravar na sua mente os 10 mandamentos, e ele então responde ali alguns mandamentos para Jesus, e Jesus fala: bom, então, se você já sabe, na teoria, é só você viver isso e você vai ter a vida eterna. Mas aquele jovem, não satisfeito com a resposta, ele diz para Jesus assim: mas quem é o meu próximo? E Jesus então vai tratar dessa questão com aquele jovem, e num determinado momento Jesus diz para ele: olha, se você quer mesmo me seguir, venda os seus bens, dê aos pobres e segue-me. O que o texto diz? Que aquele jovem saiu triste porque ele era dono de muitas propriedades, era muito rico, um jovem muito rico. Hoje pela manhã, reverendo Leonardo tratou sobre a avareza, o perigo das riquezas. Quando Jesus colocou a questão da riqueza diante daquele jovem, ele não suportou, porque aquilo tinha um valor muito grande para ele. É claro que Jesus não está dizendo para todos aqueles que querem segui-lo vender as suas riquezas e segui-lo. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus quer mostrar é que às vezes nós nos apegamos a coisas que têm muito valor para nós e têm mais valor do que até o próprio Deus. E isso não se trata só de riquezas, não. Tanto que Pedro, logo depois do jovem rico, Pedro vai falar assim: Jesus, então nós merecemos alguma coisa, porque na verdade nós deixamos tudo por causa do Senhor. Olha que interessante. E Jesus realmente diz para Pedro: Pedro, é verdade, todo aquele que deixou casa, irmãos, pais e filhos, campos, receberá muito mais e herdará a vida eterna. Mas o que Pedro está colocando é: bom, Jesus, esse jovem rico, ele realmente não merecia, porque ele amou as riquezas, mas nós merecemos, Pedro está colocando que, pelo fato dele também fazer coisas boas, ele se torna um merecedor da vida eterna. E aí, meus irmãos, nós precisamos nos atentar, porque Jesus vai dizer no versículo 30 do capítulo 19: porém muitos primeiros serão os últimos, e últimos serão os primeiros. Esse versículo é um versículo que, quando nós olhamos para ele, parece que ele quebra essa lógica de que os bonzinhos vão ser merecedores da vida eterna, e aqueles que são maus não vão herdar a vida eterna, porque como pode o último ser primeiro, o primeiro ser último? Ele fica um pouco confuso para os discípulos e para nós. Se tem alguém que está se esforçando ao máximo para ser uma pessoa justa, honesta e fazer tudo certo, como essa pessoa não vai herdar o reino dos céus? É óbvio que ela vai herdar o reino dos céus, ela está fazendo tudo certinho. E Jesus quer nos ensinar o princípio da generosidade de Deus. E às vezes o princípio da generosidade de Deus nos incomoda, porque mexe com nossos valores, mexe com aquilo que nós temos padronizado na nossa mente acerca de justiça. A justiça divina é uma justiça diferente daquela que nós tentamos estabelecer na nossa mente.
porque existe em Deus algumas características, alguns atributos, que quando eles são a nosso favor, a gente gosta. Mas quando eles são a favor dos outros, aí a gente não gosta tanto. Um deles é a misericórdia. É quando Deus não pune uma pessoa como aquela pessoa merecesse. Se a pessoa a ser punida somos nós, aí a gente quer a misericórdia de Deus. Mas se a pessoa a ser punida é alguém que nós temos algum problema com ela, aí a gente quer ver a justiça de Deus ser implacável. Aí nós não queremos misericórdia para aquela pessoa. Então a nossa justiça é uma justiça muito perigosa, porque ela se enquadra de acordo com a nossa conveniência, de acordo com aquilo que vai ser melhor para nós. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele não oscila na sua justiça. O nosso Deus, ele é um Deus reto. Ele é um Deus que a justiça dele é inabalável. Ela não depende das circunstâncias. Ao mesmo tempo, é uma justiça marcada por generosidade, por misericórdia, por graça. Então, quando Jesus fala que muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, ele quer falar exatamente a respeito dessa maneira de Deus se relacionar com o ser humano, uma maneira generosa. E para isso, então, Jesus propõe uma parábola. Essa parábola que lemos, ela está totalmente vinculada ao contexto anterior, por causa desta palavrinha aí, dessa conjunção. Por quê? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para conseguir pessoas para trabalhar na sua vinha. Então você tem um indivíduo, ele tem uma fazenda, nessa fazenda ele tem vinha e ele está precisando de trabalhadores. E ele vai para a praça às 6 horas da manhã. Quando ele chega na praça, ele encontra ali alguns trabalhadores e ele combina com esses trabalhadores. É importante destacarmos que esses trabalhadores de 6 horas da manhã, há uma combinação, há uma negociação acerca do quanto eles iriam receber. E o texto nos informa que eles iriam receber um denário. Um denário era o valor natural de um dia de trabalho, tá? Um dia de trabalho naquela época valia um denário. Então o dono da vinha combina com aqueles trabalhadores por um denário dia de serviço. E naturalmente eles vão, porque aquele era o preço justo, era o preço normal, natural da época. O versículo 2 mostra que esse acordo foi muito bem estabelecido entre as duas partes, né? E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. E eles então vão e trabalham ali. O versículo 3 nos informa que esse dono da vinha resolveu sair às 9 horas da manhã. A terceira hora aí corresponde às 9 da manhã, ou seja, 3 horas depois. Então, aqueles que foram contratados às 6 da manhã já estão trabalhando há 3 horas. E aí o versículo de número 3 vai dizer que eles estavam ali desocupados e o dono da vinha disse: ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que é justo. Olha que curioso, no versículo de número 3, diferente do versículo de número 2, não há uma combinação salarial. Esses que estão ali às 9 da manhã, eles não combinam com o dono da vinha qual o valor que eles vão receber. O dono da vinha simplesmente diz: olha, eu estou precisando de trabalhadores, vocês estão aqui sem fazer nada, vão lá trabalhar, a gente combina depois e eu vou pagar o que é justo. E eles vão. O texto diz: ide vós. Eles simplesmente obedecem, né, àquele dono da vinha e vão ali para poder começar a trabalhar ali pelas 9 horas da manhã. Eles sabem que o dono da vinha é justo, eles estão tranquilos, eles começam a produção deles certos de que vão receber o valor merecido, o valor justo. E aí o versículo 5 vai dizer que esse o dono da vinha sai agora ao meio-dia e às 15 horas. E tanto ao meio-dia como às 15 horas ele encontra pessoas ali na praça que querem trabalhar e ele faz a mesma proposta, ele procede da mesma forma e essas pessoas então vão ali para a vinha e começam a trabalhar ao meio-dia e às 17 horas. E o versículo 6 vai falar que o dono da vinha sai pela última vez às 17 horas. 1/10 aí, hora é às 17 horas da tarde. E ele encontra pessoas desocupadas, né, jogando ali um dominó na praça, às 17 horas da tarde, é claro. E
ele pergunta: por que vocês estão aqui desocupados o dia todo? E eles respondem: nós não conseguimos trabalho. E ele então fala: vão lá para a minha vinha, trabalhem, e vocês vão receber o que vocês merecem. E aí, meus irmãos, o que nos chama a atenção no versículo de número 8, é que o senhor da vinha, ele chama o seu administrador. Alguns comentaristas vão dizer que esse administrador aqui se refere a Jesus, o dono da vinha. É o Pai, o administrador é Cristo, então há uma convocação. Outros comentaristas vão dizer que é forçar um pouco o texto. Então vamos tratar o administrador do versículo 8 como um administrador. O dono da vinha, na parábola, se refere a Deus mesmo, mas ele então pede o seu administrador para chamar os trabalhadores. E ele vai pagar esses trabalhadores, o que é justo. E aí, quando os trabalhadores chegam, ele começa a pagar pelo que foi contratado às 17 horas. 17 horas. Ele trabalhou 1 hora só, das 17 às 18. Lembrem-se que os primeiros começaram às 6 da manhã. Um dia de trabalho naquela época equivalia a 10 horas, 10 horas de trabalho por dia. Tem um grupo lá que começou às 6 e um começou às 17. Todos pararam às 18. E aí, o dono da vinha diz para o administrador pagar primeiro aqueles que trabalharam só 1 hora. Eles deveriam receber bem menos do que os que começaram às 6 da manhã. Vocês concordam? Concordam? Não concordam? Meus irmãos, esses trabalhadores que começaram às 17 recebem 1 denário. 1 denário. Eles recebem o valor de um dia todo de trabalho. E aí, aqueles que começaram às 6 da manhã estão ali na fila para receber. Eles olham lá os que começaram às 17, e qual é o raciocínio natural? Puxa vida, se esses que começaram às 17 horas receberam 1 denário, eu que estou aqui desde as 6 da manhã trabalhando nesse sol, vou receber muito mais. Então vamos esperar a nossa hora. E aí, meus amados, quando chega a hora daqueles receberem, eles também recebem 1 denário. Essa parábola, ela tem um ar de injustiça. Como pode o dono pagar a mesma quantidade, tanto para um quanto para outro? O texto no verso 8 diz que ao cair da tarde, aí sim, boa parte dos comentaristas também concordam que aqui se refere ao final dos tempos, ao dia do juízo, e quando começar o pagamento, ou quando Deus começar o julgamento, quando Deus convocar as pessoas para se acertarem com Ele, nesse momento, a parábola ela se refere a esse tempo. Ali nós vamos nos achegar diante de Deus com os nossos frutos, e esta ordem segue aquilo que Jesus falou no versículo 30 do capítulo anterior: os últimos serão os primeiros. Quem recebeu primeiro? Aqueles que começaram a trabalhar por último. E quando eles recebem a mesma quantidade dos que começaram a trabalhar pela manhã, isso desperta naqueles que começaram a trabalhar pela manhã alguns sentimentos que revelam o nosso padrão de justiça e que às vezes não coincide com o padrão de Deus. Versículo de número 10, 11 e 12 vai nos mostrar isso. Eles pensavam que receberiam mais, mas tendo recebido, eles murmuravam contra o dono da casa. Eles reclamaram. E eles chegaram a julgar o Senhor como injusto. E essa murmuração não é porque o Senhor, o dono da casa, não cumpriu o contrato. Ele cumpriu o contrato. Qual era o trato? 1 denário. Ele cumpriu o contrato. O problema não era a relação do dono da casa com eles, mas era a relação do dono da casa com os outros. E aqui nós temos um detalhe que precisamos destacar nessa exposição. O detalhe de que às vezes nós nos sentimos muito incomodados com as bênçãos que Deus derrama sobre os outros. Esse sentimento é um sentimento muito perigoso.
quando nós achamos que outros estão sendo beneficiados por Deus mais do que nós. Esse é um pecado que a Bíblia vai colocar muitas vezes, em muitas situações, o pecado da murmuração. É quando você fica se sentindo prejudicado na sua relação com Deus. Você olha para a vida de um irmão, você olha para a vida de outro, você olha para a vida de outro, e a sua vida sempre está aquém em relação à vida daqueles que estão ao seu redor. E às vezes isso extrapola até o campo da igreja, lá fora. Você começa a perceber a prosperidade de pessoas que andam distante de Deus, e isso traz um desconforto muito grande para você. O que Jesus quer trazer à tona por meio dessa palavra é que nós devemos nos satisfazer com as bênçãos que Deus tem nos dado, mas não só nos satisfazer com as bênçãos que Deus tem nos dado, como também nos satisfazermos de maneira equivalente com as bênçãos que Deus tem dado aos outros. Quando C.S. Lewis escreve aquele livro, O Diário de um Diabo ao seu Cartas do Diabo ao seu Aprendiz, e ele vai dizer ali, o livro é assim, Deus é o inimigo no livro, né? Claro, é um diabão ensinando um diabinho a como atrapalhar a vida de um crente. Esse é o tema do livro do C.S. Lewis. E aí o diabão trata Deus como inimigo. E aí ele vai dizer assim, se você quer atrapalhar a vida dos crentes, você precisa gerar inveja no coração deles. Inveja. O crente, para ele se desestabilizar, ele tem que estar sempre insatisfeito com as coisas. Então, uma das maneiras para você produzir essa insatisfação na vida do crente é você sempre promover essa sensação de que ele está sendo prejudicado. E aí, o diabão diz para o diabinho, agora, tem um problema, que o inimigo, que para o diabão é Deus, né? Deus, ele tem uma maneira de atacar essa inveja que a gente provoca ali nos crentes. E a maneira que Deus tem de atacar, e a maneira de um crente vencer a inveja, olha só que interessante, é quando ele consegue se alegrar com uma construção que outro fez, como se ele mesmo tivesse feito aquela construção que recebe tanto elogio. Como vencer a inveja? É você se alegrar com as conquistas dos outros, como se elas fossem as suas próprias conquistas. Simples de definir, complicado de viver. Porque muitas vezes os sentimentos que tomam os nossos corações são sentimentos de olhar para o outro e dizer, mas por que ele está recebendo o mesmo tanto que eu? Se ele trabalhou muito menos. Eu estou sendo prejudicado nessa relação. E meus irmãos, o que esse texto nos mostra com muita clareza é que Deus não está sendo injusto, e Deus mostra isso para aqueles servos. Hendrickson vai dizer que nessa relação, essa reclamação desses trabalhadores que começaram logo de manhã, mostra um espírito mercantil, de gente que tudo trata no negócio, e até com Deus, acha que a relação com Deus está fundamentada numa negociação. Então eu vou orar e ler a Bíblia hoje para Deus me abençoar. Não, Deus vai te abençoar de qualquer forma. Você tem que orar e ler a Bíblia hoje porque você ama a Deus. Porque Ele é seu amigo e você quer estar perto dEle, não para receber alguma coisa. Então muito cuidado com essa relação de sempre fazer algo, porque fazendo algo você vai ter o benefício de Deus. Não é essa a relação que nós devemos ter com nosso Senhor. Não é essa. Ele não quer esse tipo de tratamento com Ele. Ele não precisa disso. Isso é uma relação mercantil. Porque aí quando um problema vier sobre você, você vai dizer o quê? Por que Deus permitiu isso? Eu sou tão envolvido com a igreja, eu faço a minha oração todo dia, eu leio a Bíblia, então você é um merecedor. Foi um negócio que você fez com Deus. Você depositou um crédito e você queria sacar esse crédito. E aí é negócio, Deus não faz negócio. Hendrickson também vai dizer que essa reclamação revelava não só o espírito mercantil, como a dificuldade de reconhecer a posição do proprietário. Quem é o proprietário da terra? Ele paga o quanto ele quer, a quem ele quer.
Os únicos que ele combinou são aqueles que estavam no primeiro grupo às 6 da manhã. E ele combinou: eu vou pagar 1 denário. Irmãos, Deus dá o que quer para quem Ele quer. Ah, mas o filho da fulana passou no vestibular e a minha não passou. Ah, o ciclano conseguiu emprego, está ganhando super bem e meu filho não decola. Ah, mas meu marido é assim. Olha como o marido da fulana trata ela. Ah, mas minha esposa, olha só. É tão bom ver uma esposa tratando uma... E a gente fica sempre comparando. Precisamos, meus irmãos, nos atentar a esse texto. Deus deu a casa que você mora, Deus deu a saúde que você tem, Deus deu a família que você tem, e Deus te convida a ter um coração agradecido. Pare de ficar comparando com os outros, porque isso vai gerar pecaminosidade no seu coração. Olha para o cuidado de Deus para com você, independente do que Deus tem feito para a vida dos outros. Você não pode viver a vida do outro, você tem uma vida só para viver. Viva a sua. Viva a sua. E Hendriksen ainda diz que o que nós temos aqui é, nessa reclamação, uma manifestação de inveja. Inveja. Inveja não é desejar o que o outro tem, é ficar triste porque ele tem. Isso é inveja. É quando alguém recebe uma coisa muito legal e você fala que gostou, mas por dentro você está morrendo. Então, meus irmãos, nós não podemos promover uma espiritualidade com espírito mercantil, com dificuldade de reconhecer que quem manda é Deus, Ele dá o que Ele quiser a quem Ele quiser, e com inveja. O proprietário, respondendo, disse a um deles, versículo 13, amigo, eu não te fiz injustiça, porque o que nós combinamos foi 1 denário. E quando ele fala amigo, ele quer tornar esse diálogo brando, ele quer colocar uma dose de ternura nessa fala. Amigo, eu não te faço injustiça. O que nós combinamos foi pago. Não foi isso? Nós não combinamos 1 denário? É isso que o proprietário ressalta. Toma o que é teu e vai-te, pois eu quero dar a este último o tanto quanto eu dei a ti. Eu dou o quanto eu quero para quem eu quero, e esse é Deus. Esse é Deus. Esse é Deus. Agora, o que Deus tem dado para o outro que tem te feito tão mal? O que o outro tem que te faz tão mal? E por que te faz tão mal? O problema está em Deus? Ou será que o problema está em nós? Não é? Deus tem os juízos dele. Deus é o reto juiz. Versículo 15, porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Esse é um princípio que a gente tem que tê-lo como princípio áureo na nossa espiritualidade. Deus é bom. Deus é bom. Deus não tem intenção de prejudicar a vida de ninguém. Se tem alguém sendo prejudicado, não responsabilize Deus por esse prejuízo, porque Deus é bom. Deus é bom. E Deus derrama bondade sobre a vida de todos. Agora, cada um Ele trata de maneira particular, assim como nós percebemos no texto. Ele tratou cada grupo particularmente. Deus nos trata particularmente. Deus conhece a nossa necessidade. Às vezes um tem muito dinheiro, outro não tem tanto. E aí o que não tem tanto olha para o que tem muito. E vai saber, se você tivesse o tanto que o outro tem, se você já não estaria muito mais distante de Deus. Deus sabe o que nós precisamos, Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece as inclinações do nosso coração, Deus é bondoso, acredite nisso. Se você está na situação que você está, não é porque Deus é mau, é porque Deus é bom, e Ele tem um propósito nisso, como a gente aprende na palavra dEle. E o versículo 16 volta então ao tema que foi colocado lá no versículo 30 do capítulo anterior. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Cuidado para você não negociar elementos espirituais. Deus distribui as bênçãos conforme lhe apraz, mantenha-se então longe da inveja. Deus é generoso.
Deus é generoso, e às vezes essa generosidade de Deus pode confundir o que nós entendemos por justiça. Deus, Ele dá conforme lhe apraz, e nós podemos concluir esse sermão levantando algumas questões. A primeira delas é usando o exemplo de Pedro. Pedro pergunta para Jesus: Jesus, nós estamos te seguindo, qual a vantagem que nós teremos nisso? Às vezes você é um seguidor de Cristo e o segue apenas para receber alguma coisa, tem feito uma negociação com Jesus. Ou nós podemos voltar também na situação daquele jovem rico que não seguiu a Jesus por causa das suas riquezas. Como uma pessoa apegada ao dinheiro consegue entender essa generosidade? Como uma pessoa apegada a esses conceitos que são estabelecidos na nossa geração para aceitação, para você se sobrepor ao outro, consegue compreender essa ordem que Deus coloca de que Ele abençoa a cada um de acordo com a vontade dEle? Irmãos, nós só entenderemos esse processo a partir do momento que nós assimilarmos o conceito de graça. Sem compreender a graça de Deus, nós não vamos entender nem a parábola, nem o Evangelho. Porque a graça de Deus nos confunde, a graça de Deus nos constrange. A graça de Deus diz para mim e para você, não é pelo seu mérito, não é pelas suas obras. Imagina um judeu naquela época, o judeu que era o portador da mensagem, o portador que tinha toda a expectativa da vinda do Messias, um povo milenar, preparado para a chegada de Jesus Cristo, o quanto aqueles homens e mulheres não acreditavam que eles eram mais merecedores do Messias do que os outros povos. Eles têm toda uma bagagem, toda uma expectativa quanto à vinda de Cristo. Então eles certamente, muitos deles, achavam que eram mais merecedores do que todas as outras nações. Imagina a situação daquele ladrão na cruz, quando Jesus está ali na sua fase final, nas últimas horas de vida de Cristo, e que aquele ladrão do lado se arrepende. Como ele pode estar lá no céu? Esse ex-ladrão, apesar de estar ali no processo de sentença de morte, ele converteu, e ele vai te abraçar lá no céu, e ele vai dizer: oi irmão, e você vai dizer: oi irmão. Você não pode olhar e dizer: gente, mas eu trabalhei 50 anos na Gávea, agora eu vou com um ladrão lá, converteu de última hora, no mesmo céu. Não, é no mesmo céu. Essa é a justiça de Deus. Ele é gracioso, e Ele chama cada um no tempo que Ele quer. O que você faz para Deus não acumula mérito para você diante dEle, não te faz um crente melhor. Nós não fomos chamados para fazer boas obras, para nos destacarmos e nos tornarmos merecedores, senão nós estaremos agindo como esses que começaram às 6 da manhã. Nós não trabalhamos nós trabalhamos por quê? Nós não trabalhamos para sermos salvos. Porque fomos salvos, nós trabalhamos. Não é em busca da salvação. A salvação já nos alcançou graciosamente, e alcançou graciosamente a todos nós. Paulo vai trabalhar isso de uma maneira maravilhosa lá em Romanos capítulo 3. Todos estavam perdidos, todos estavam igualmente mortos. A graça de Deus foi derramada de maneira equivalente sobre todos nós. Todos fomos atingidos pela graça. E por isso, nós precisamos entender essa parábola e esse texto à luz da graça de Deus. Deus derrama a sua graça sobre nós, no tempo que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. E não nos cabe ficar julgando se Deus está sendo mais gracioso com um do que com o outro. Deus está abençoando mais o outro do que a mim. Deus abençoa a cada um de acordo com a sua vontade e para o nosso próprio bem. É isso que essa parábola nos ensina, é isso que o Evangelho nos ensina. Deus cuida de você de maneira particular, e Ele tem um propósito nisso. Muito cuidado, para você não medir a justiça, a misericórdia e a generosidade de Deus com a sua própria régua, porque não vai caber, não vai fechar.
nós achamos que a nossa relação precisa ser meritória. Eu mereço, e Deus tem que cuidar de mim por isso. Não, Deus diz não, é a minha graça, e é a minha graça que te basta, e é a minha graça que faz com que você alcance a vida eterna. Por isso, irmãos, certamente nessa parábola, nós não somos os que começaram a trabalhar às 6 da manhã. Nós não somos. Nós estamos nos outros pelotões. Talvez nós somos do grupo que começou às 17. Vamos pegar o nosso denário e vamos ficar quietinho, porque Deus tem sido gracioso para conosco. Não vamos reclamar, nós não começamos às 6 da manhã. E que Deus derrame sobre nós cada vez mais da alegria, da satisfação, do contentamento e da sua graça. Amém? Vamos orar. Pai querido, às vezes nós queremos ser os primeiros e acordamos cedo para isso. E lutamos, e nos esforçamos, e nos esmeramos. E de repente olhamos para outros que estão ao nosso redor e achamos que eles estão em vantagem na relação com o Senhor. Às vezes achamos que o Senhor presenteia outros mais do que a nós. Ô Senhor, tira de nós essa perspectiva. Tira de nós, Deus, essa visão míope do Evangelho, essa visão distorcida, porque na verdade a graça do Senhor foi derramada abundantemente sobre todos. Não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso trabalho, não é pelo nosso esforço, mas simplesmente pela Tua generosidade e pela Tua graça. Nos ensine, Deus, a viver sempre nos alegrando com aquilo que o Senhor tem feito, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Tire de nós a murmuração, dá-nos, Deus, a alegria, dá-nos o contentamento, ó Pai, porque o Senhor é um Deus bom, e essa bondade foi revelada na cruz, através do Seu Filho Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Que a partir disto, Deus, a partir da obra salvífica, nós possamos construir uma relação de gratidão contigo, por causa do Teu grande amor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.